O rifle já estava montado, a luneta ajustada, o trajeto medido passo a passo. Naquele momento, tudo o que separava Adolf Hitler da morte era o leve pressionar de um gatilho e a decisão de alguns homens em uma sala silenciosa a centenas de quilômetros dali. Não era um campo de batalha, não havia tanques avançando, nem colunas de infantaria. Era uma trilha estreita nos Alpes da Baviera, usada todas as manhãs pelo homem mais protegido do Reich. Um hábito, um erro, uma rotina que transformava o líder do Terceiro Reich em um alvo previsível. Os aliados sabiam disso e, pela primeira vez desde o início da guerra, a possibilidade era real: matar Hitler com um único disparo. O plano recebeu um nome simples e brutal: Operation Sudden Death. Nada de bombardeios, nada de invasões, apenas um atirador, camuflado entre árvores, esperando o momento exato em que a guarda se afastaria o suficiente, e a história mudaria para sempre. Mas então veio a dúvida. E se o tiro acertasse? E se errasse? E se matar Hitler não encurtasse a guerra, mas a tornasse ainda mais mortal? Enquanto os soldados morriam aos milhares na Normandia e no fronte oriental, oficiais britânicos e estrategistas aliados debatiam uma questão impensável. Seria um erro eliminar o próprio inimigo? O dedo esteve no gatilho. O alvo esteve na mira. E ainda assim, o disparo nunca aconteceu. Hoje o que restou foram documentos, testemunhos fragmentados e uma pergunta que atravessa décadas. E se aquele tiro tivesse sido disparado? Antes de avançarmos, se você valoriza histórias reais de guerra, decisões que mudaram o destino de milhões e narrativas que vão além dos livros escolares, inscreva-se no canal e deixe o like agora. Isso ajuda o Vozes do Fronte a continuar trazendo à tona os planos secretos, os erros humanos e os momentos em que a história quase tomou outro caminho. Agora, vamos voltar àquele dia nos Alpes e entender como esse plano nasceu. Durante anos, Adolf Hitler foi tratado como algo além de um homem. Para aliados e inimigos, ele era uma sombra inacessível, cercada por muralhas, guardas, protocolos e paranoia. Um rosto distante nos jornais, um discurso ecoando em rádios, um nome associado a mapas riscados com sangue. Mas a guerra, como tudo, desgasta até os mitos. Em 1944, enquanto o Terceiro Reich começava a ranger sob o peso de múltiplas frentes, Hitler passava cada vez mais tempo longe de Berlim, refugiado em seu retiro nos Alpes da Baviera. O Berghof não era apenas uma residência, era um símbolo de segurança, isolamento e controle. Pelo menos era assim que parecia à distância. De perto, o que os aliados começaram a enxergar foi algo diferente. Relatórios de inteligência, interceptações e observações indiretas passaram a revelar padrões. Nada dramático, nada espetacular, justamente por isso, perigosos. Hitler acordava cedo, caminhava quase todos os dias, seguia trilhas específicas ao redor da montanha. Em determinados trechos, a vegetação obrigava sua escolta a se afastar alguns metros. Poucos segundos, talvez um minuto, mas sempre os mesmos segundos, sempre no mesmo lugar. A rotina é confortável para quem se sente seguro e fatal para quem está sendo observado. Oficiais de inteligência britânicos começaram a compilar dados aparentemente banais: horários, clima, duração das caminhadas, número de guardas visíveis. Nenhum deles, isoladamente, significava algo. Juntos, formavam uma imagem perturbadora. Pela primeira vez desde o início da guerra, Hitler não era apenas um líder distante. Ele era um corpo que se movia, um homem que respirava ar frio pela manhã, um alvo que, em teoria, podia ser alcançado. Essa constatação não provocou comemoração, provocou silêncio, porque transformar Hitler em um alvo real significava cruzar uma linha que até então ninguém havia atravessado conscientemente. Bombardear cidades era uma coisa, enviar tropas para morrer em praias e campos gelados era outra.
Mas planejar a execução direta do chefe de Estado inimigo, isso exigia um tipo diferente de decisão. Enquanto isso, o fronte seguia seu curso brutal. Na Normandia, homens morriam tentando avançar metros. No leste, o Exército Vermelho empurrava o Reich de volta com uma violência quase industrial. E, paradoxalmente, era justamente esse colapso gradual que tornava a figura de Hitler mais vulnerável e mais previsível. No Berghof, longe das salas abafadas de Berlim, ele acreditava estar seguro. O isolamento lhe dava a ilusão de controle, mas também o afastava da realidade, da logística, das decisões rápidas. Era um líder cada vez mais dependente de hábitos, cercado por confirmações, protegido por uma rotina rígida. E a rotina, na guerra, é uma falha estrutural. Em Londres, quando os relatórios começaram a circular entre os níveis mais altos da inteligência, uma frase passou a se repetir de forma quase incômoda. Ele está acessível. Não significava fácil, não significava garantido, mas significava possível. Pela primeira vez, a morte de Hitler não exigia um exército inteiro, não exigia uma invasão, não exigia uma guerra dentro da guerra. Bastava um ponto elevado, uma linha de visão limpa e alguém disposto a puxar o gatilho. Ao final daquele verão, uma ideia até então impensável havia se instalado silenciosamente nas mesas de planejamento aliadas. E se o homem mais poderoso do Reich estivesse todos os dias caminhando direto para a própria mira? O alvo deixara de ser um mito. E quando isso acontece, a história entra em território perigoso. A ideia não nasceu como um gesto heróico. Nasceu como um cálculo, dentro das salas discretas da inteligência britânica, onde mapas não eram pendurados para inspirar discursos, mas riscados para prever mortes. O nome do plano surgiu quase sem dramatização. Operation Sudden Death, um título seco, funcional. Exatamente como o método que descrevia. Nada de comandos em massa, nada de explosivos que pudessem falhar. Nada que transformasse a operação em um espetáculo. A proposta era simples até o desconforto. Um disparo, um alvo, um fim imediato. O plano foi desenvolvido sob a tutela do Special Operations Executive, a organização criada justamente para executar aquilo que não podia ser assumido publicamente. Sabotagem, infiltração, assassinatos seletivos, a guerra nas sombras. O raciocínio era frio. Um bombardeio no Berghof alertaria toda a região. Um ataque terrestre exigiria homens demais. Mas um atirador de elite bem posicionado, usando o terreno como aliado, isso reduziria a operação a minutos, talvez segundos. Os detalhes começaram a se acumular como peças de um mecanismo delicado. Primeiro, o atirador. Não um aventureiro, não um voluntário em busca de glória, mas alguém treinado para esperar, para permanecer imóvel por horas, para respirar no ritmo certo e aceitar que depois do disparo não haveria aplausos, apenas fuga ou morte. Depois, o agente de apoio. Um homem fluente em alemão, capaz de se misturar à população local, justificar presença, guiar o sniper até o ponto exato e garantir a retirada. Cada passo do plano dependia menos de coragem e mais de silêncio. O local também foi definido com precisão cirúrgica. Um trecho específico da trilha usada por Hitler durante suas caminhadas matinais. Ali, a vegetação obrigava a guarda a se afastar ligeiramente. O terreno oferecia elevação suficiente para um tiro limpo. A distância estava dentro do alcance ideal. Nem longa demais para comprometer a precisão, nem curta a ponto de expor o atirador. Vento, inclinação, luminosidade, horário. Tudo foi medido. O plano previa apenas uma oportunidade. Não haveria segunda tentativa. Se o disparo falhasse, a área seria imediatamente isolada. A segurança se tornaria absoluta.
e qualquer chance futura desapareceria. Por isso, não podia haver erro. O rifle escolhido não era experimental, era confiável, testado. O tipo de arma que não falha quando mantida corretamente. A luneta deveria permitir identificação clara do alvo, mesmo com movimento leve. O disparo deveria ser feito em um ponto específico do corpo, garantindo morte imediata. Não havia espaço para hesitação. Curiosamente, quanto mais o plano avançava, menos emoção existia em torno dele. Nenhum discurso sobre vingança. Nenhuma celebração antecipada. Apenas uma sequência de relatórios, reuniões e cálculos que tratavam a morte de Hitler como uma variável estratégica. E isso, para muitos envolvidos, era o aspecto mais perturbador. Porque, em teoria, tudo funcionava. O acesso existia. O método era sólido. O risco, aceitável. A Operation Sudden Death não era um devaneio. Não era um EC distante. Era um plano pronto para a execução, aguardando apenas a autorização final. E naquele ponto, o maior obstáculo já não era técnico, era humano. O rifle podia estar preparado, o atirador treinado, a trilha mapeada. Mas antes que alguém puxasse o gatilho nos Alpes da Baviera, outro tipo de decisão precisava ser tomada. Uma que não podia ser resolvida com mira ou balística. E foi ali que o plano começou a desacelerar. O problema nunca foi o tiro. Tecnicamente, tudo estava pronto. O plano era sólido, a infiltração era viável, a chance de sucesso, real. Em qualquer outro contexto da guerra, isso teria sido suficiente. Mas ali, pela primeira vez, os aliados se viram diante de uma pergunta que nenhuma equação militar conseguia responder. E depois? Matar Adolf Hitler não significava automaticamente vencer a guerra. Pelo contrário, em algumas mesas de planejamento, começou a surgir uma possibilidade incômoda, a de que eliminar Hitler pudesse, paradoxalmente, fortalecer o inimigo. Hitler cometia erros, muitos. Interferia diretamente em decisões militares, ignorava generais experientes. Insistia em manter posições indefensáveis por puro orgulho. Para alguns estrategistas aliados, ele havia se tornado um ativo negativo para o próprio Reich. Um líder incapaz de se adaptar, preso a obsessões pessoais e a uma visão cada vez mais desconectada da realidade do campo de batalha. E se ele morresse, quem assumiria? Essa era a questão que travava o plano. Um sucessor mais pragmático poderia consolidar defesas, negociar retiradas, encurtar frentes, talvez até buscar algum tipo de acordo. Nomes como Himmler, Göring ou generais profissionais surgiam nas discussões. Nenhum deles era menos perigoso ideologicamente, mas alguns eram sem dúvida mais competentes militarmente. Outro temor pairava sobre a mesa. O símbolo. Hitler morto por um tiro aliado poderia se tornar um mártir. A propaganda alemã poderia transformar sua morte em combustível para a resistência fanática, prolongando a guerra urbana, os combates desesperados, a destruição total. O colapso que se desenhava poderia, em vez disso, se transformar em convulsão. E havia ainda o risco político. Se a Operation Sudden Death falhasse, o impacto seria imediato. O mundo saberia que os aliados haviam tentado assassinar o chefe de Estado alemão. O fracasso fortaleceria a imagem de invulnerabilidade do Führer. A segurança seria reforçada a níveis absolutos, e qualquer chance futura desapareceria para sempre. Não era uma decisão que pudesse ser corrigida. Além disso, existia o peso moral, raramente admitido em público, mas presente nos bastidores. Executar um homem desarmado durante uma caminhada não se parecia com uma batalha. Não se encaixava nos códigos tradicionais de guerra, por mais ultrapassados que eles já estivessem. Para alguns oficiais, cruzar essa linha abriria um precedente perigoso. A guerra já havia corroído muitos limites. Ainda assim, alguns restavam. Enquanto isso, o tempo passava.
No leste, o avanço soviético acelerava. No oeste, a pressão aliada crescia dia após dia. O Reich estava sendo esmagado por forças convencionais, visíveis, mensuráveis. A pergunta começou a mudar de forma. Não era mais "podemos matar Hitler", era "precisamos". Cada semana sem decisão tornava o plano menos urgente. O colapso alemão parecia inevitável. As frentes se fechavam, as cidades caíam. E, ironicamente, quanto mais a guerra avançava, menos sentido fazia arriscar tudo em um único disparo. O rifle continuava pronto, o atirador à espera. Mas a ordem nunca chegava. Em algum momento, sem anúncio formal, a Operation Sudden Death deixou de ser prioridade. Não foi cancelada com estardalhaço, apenas arquivada. Guardada entre outros planos que nunca saíram do papel. Vítimas não da inviabilidade, mas da hesitação estratégica. A história seguiu em frente, não por falta de capacidade, não por medo técnico, mas porque diante da mira mais importante da guerra, alguém decidiu que não puxar o gatilho era a escolha menos arriscada. E assim, o tiro que poderia ter mudado tudo permaneceu apenas como uma possibilidade, silenciosa, invisível e eterna. Nenhum documento registra o momento exato em que a Operation Sudden Death foi oficialmente abandonada. Não houve ordem clara, nem comunicado final. O plano simplesmente deixou de circular. Parou de ser mencionado. Foi engolido pelo avanço dos acontecimentos. A guerra não esperou. Enquanto o rifle permanecia guardado, os exércitos aliados avançavam por caminhos muito mais barulhentos e sangrentos. No leste, o Exército Vermelho atravessava rios, cidades e defesas que haviam levado anos para ser construídas. No oeste, as forças anglo-americanas empurravam o Reich para dentro de si mesmo, comprimindo-o até que não houvesse mais espaço para manobra. E, no centro de tudo, Adolf Hitler permanecia vivo. Mas já não comandava como antes. Isolado, cercado por mapas irreais e relatórios filtrados, Hitler se tornara uma figura cada vez mais desconectada da própria guerra que havia criado. As decisões erráticas se multiplicavam, ordens impossíveis eram emitidas, unidades inexistentes eram movidas no papel. A liderança do Reich apodrecia de dentro para fora. Paradoxalmente, era exatamente isso que os aliados haviam previsto. Hitler vivo continuava a errar, continuava a atrasar retiradas. Continuava a insistir em batalhas perdidas. Sua presença no comando acelerava o colapso que sua morte poderia ter interrompido. Quando Berlim finalmente foi cercada, não houve necessidade de snipers ocultos nem operações secretas. O fim veio de forma claustrofóbica, subterrânea, distante das montanhas tranquilas do Berghof. Em um bunker abafado, cercado por ruínas e pelo som constante da artilharia, Hitler escolheu o próprio desfecho. O homem que poderia ter sido morto em silêncio por um único disparo terminou seus dias em desespero, enquanto o Reich desmoronava ao seu redor. A história seguiu o caminho mais longo e mais caro. Milhões morreram nos meses finais da guerra. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros. A Europa foi partida, ocupada, redesenhada. Tudo isso aconteceu enquanto a possibilidade de um fim abrupto permanecia, retrospectivamente, como uma sombra incômoda. É impossível saber se o tiro teria realmente encurtado a guerra. É impossível calcular quantas vidas teriam sido salvas ou perdidas. O IC não admite números precisos. Mas uma coisa é certa. Raramente na história moderna, o destino de milhões esteve tão próximo de um único gesto silencioso. A Operation Sudden Death não fracassou por incompetência. Não falhou por falta de acesso, nem por impossibilidade técnica. Ela foi derrotada por algo muito mais humano: a dúvida, o medo do que viria depois.
A hesitação diante de uma decisão irreversível. No fim, a guerra foi vencida da forma tradicional, com exércitos, bombardeios, ocupações e rendições. Mas, enterrado entre relatórios e planos arquivados, permanece o lembrete desconfortável de que a história quase tomou outro rumo. Não porque alguém errou o alvo, não porque o rifle falhou, mas porque, em um momento crítico, alguém decidiu não atirar. E às vezes é justamente o tiro que não acontece que mais ecoa através do